Então vamos falar sobre atributos e métodos estáticos aqui no nosso fórmula.py, certo? Quando a gente abre, a primeira coisa que pode chamar a atenção, né, deve ser os decorators, que são esses carinhas aqui, esse arroba static method, né? E um decorator, especificamente esse daqui, esse arroba static method, serve para dizer que o método que tem aqui embaixo, ele é estático. O que é um método e um atributo estático? Um método e um atributo estático é um método e um atributo que podem ser acessados sem que a gente precise instanciar a nossa classe. Então, sem ter um objeto de fórmula, eu posso pegar o pi, posso utilizar a raiz quadrada, posso utilizar o Bhaskara, posso utilizar o delta, comprimento da circunferência, área da circunferência e toda essa galera, certo? Como é que a gente vai demonstrar isso? Do mesmo jeito que a gente fez com o nosso, como é o nome? O nosso triângulo, né? Que a gente fez o main, vamos fazer o estático.py aqui, deixar ele aqui do ladinho, o fórmula aqui, e vamos fazer alguns testes. Primeiro vamos importar o triângulo e mostrar algumas coisas, ó. Com triângulo, importa triângulo, e vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar dar um print no triangle.getSides, ou seja, eu quero pegar o triângulo e trazer os lados dele para mim. Quando eu tento fazer isso daqui, vamos dar um Python 3 estático py, ele reclama para mim. Ele diz que está faltando um argumento posicional self, porque aqui eu não instanciei minha classe, eu não fiz um objeto, eu não coloquei os dois parênteses e passei os parâmetros para fazer esse objeto. Eu só tentei chamar direto da classe. E como o triângulo não é uma classe estática, não tem métodos estáticos, não tem atributos estáticos, a gente não consegue utilizar dessa forma. A mesma coisa aconteceria se eu tentasse, por exemplo, um get perimeter. Ele falar pra gente, pô, tá faltando o self. Se a gente pegar por exemplo, o set sides, e vamos dizer que a gente vai colocar alguns argumentos aqui dentro, certo? Vamos dizer que a gente vai colocar 1, 2 e 3, ok? Sendo que você vê aqui em cima, ele recebe 4 argumentos, certo? 4 argumentos assim. Quando a gente vai usar, se tiver instanciado, ok? Se tiver instanciado, quando a gente vai usar esse carinha aqui, você vê que a gente só tem o A, B e C. Tá vendo? Porque é um método. Porém, quando não está instanciado, você vê que ele pede o self, o A, o B e o C. Porque a gente precisa desse objeto triângulo. E a gente não tem esse objeto triângulo aqui. Esse objeto triângulo não foi instanciado. Então, quando a gente fizer isso daqui, é como se a gente estivesse passando o 1 para o self, o 2 para o A e o 3 para o B. E ele vai reclamar que está faltando o C. Vai reclamar que está faltando C. Quando a gente executar isso daqui, ó, ele reclama que está faltando C. Porém, se fosse dessa maneira aqui, né, considerando que aqui tem todos os carinhas direitinho, o A, B e C e os lados eles são válidos, a gente tem o A, B e C só. E aí fica A, B, C. E funciona como a gente quer. Sendo que o ponto aqui você não consegue utilizar assim. Você tem que necessariamente ter um objeto para utilizar essa função. Ou para pegar um parâmetro, qualquer coisa. Porém, quando a gente está falando de métodos e atributos estáticos, quando a gente está falando de uma classe estática, a gente pode pegar o fórmula. Opa, não era para vir isso daqui não, certo? A gente pode pegar o fórmula.py, que ponto pi, né? Desculpa, pi, ponto pi, que é o 3.14 que a gente colocou. Quando a gente executar isso daqui, ele traz para a gente o 3.14. Porque, mesmo sem a gente ter um objeto aqui, mesmo se a gente tivesse esse objeto, vamos instanciar e chamar o pi. Ele também traz. Sendo que o objetivo da nossa classe ter atributos e métodos estáticos é para a gente não precisar instanciar ela para chamar o que a gente quer. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o square root e posso perguntar, olha, me traz a raiz quadrada de 64, por exemplo. Então vamos dar um clear aqui. Quando a gente pede a raiz quadrada de 64, ele traz 8 pra gente. Quando a gente pede a raiz quadrada, por exemplo, de 4, ele vai trazer 2 pra gente. Tranquilo. E a gente não precisou instanciar o objeto. Se a gente quisesse instanciar, a gente poderia? Poderia. E vai funcionar do mesmo jeito. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa história de tentar instanciar tentar instanciar classes e mexer com
atributos estáticos ao mesmo tempo, que você tem que prestar um pouquinho de atenção com ela, certo? Mas enfim, o square root funciona? Funciona. Se a gente chamar o Bhaskara, vamos chamar o Bhaskara, e vamos dizer que a gente vai passar aqui, vamos dizer, pro coeficiente A, vamos dizer que é menos 10, 4 e 6, um exemplo. E quando a gente executar isso, a gente vê que ele retorna para a gente o x1 e o x2, certo? Isso daqui é só para calcular a fórmula de Bhaskara, enfim, x1 e x2. Mas você vê aqui que a gente também tem o delta, e a gente também pode chamar aqui o delta, ok? E ele vai trazer o delta dessa galera aqui, que vai ser 256. Tranquilo. Beleza. Certo. Tem esse carinha aqui, 10, 4, 6. O que mais que eu preciso? Sim. Aqui você vê que a gente tem a fórmula de Bhaskara, né? Sendo que dentro da fórmula de Bhaskara a gente chama a fórmula do delta, certo? A gente chama para calcular o delta e para calcular a raiz quadrada. E quando a gente está falando de uma classe que tem métodos estáticos dentro dela, para você acessar esses métodos estáticos, você tem que colocar o fórmula.delta, fórmula.square-root, certo? Tem que sempre estar fazendo isso para conseguir acessar outros métodos estáticos dentro de um método estático. Tranquilo. A mesma coisa para, como é o nome, para, se a gente estiver falando de atributos estáticos, você precisa vir aqui, dar um fórmula.pi para acessar o pi e poder fazer os seus cálculos, né? Se a gente colocar aqui comprimento da circunferência, uma circunferência com 1, certo? Quando a gente coloca para executar isso, a gente vê que ele traz para a gente o 6.28. Tranquilo. Beleza. Falei do fórmula.py, o static method, né? Sempre que você for declarar, sempre que você for dizer que um método, fazer um método estático, você tem que dizer que ele é estático com esse decorator aqui. O que acontece quando a gente tenta usar com um static method, o decorator comentado, é que dessa forma ele vai funcionar, certo? A gente vai dar aqui o Python 3 estático py e ele vai trazer pra gente o 6.28. Porém, se a gente instanciar um objeto aqui, olha o que acontece. Ele reclama que o comprimento de circunferência ele recebe um argumento posicional, mas 2 foram dados para ele. Porque no caso aqui ele vai ter o self e o raio que a gente passou. E no caso aqui o comprimento de circunferência está recebendo apenas o raio. Então, quando for criar um método estático, lembrar de colocar o @staticMethod, esse decorator aqui, para você não acabar correndo e batendo de frente com problemas como esse, certo? Sim, agora vamos dizer que a gente tem um método aqui, certo? Vamos dizer que a gente tem um static method def change p, vamos dizer que é assim o nome dele, e vamos dizer que a gente vai pegar fórmula.py e vamos somar 1 no fórmula.py. Vamos botar increase em vez. Increase. Vamos dizer que a gente tem um método desse, certo? A gente tem um método de somar pi. Ok. Se a gente fizer, e é o que vocês têm que tomar cuidado, né? Se a gente tiver um vamos botar form de fórmula, né? Fórmula, importou fora aqui sem querer, vai executando, e aqui, quando a gente trocar isso daqui por 2, agora a gente tem form 1 e form 2, certo? Olha o que acontece. Quando a gente pegar o fórmula.increaseP, certo? Vamos, antes disso daqui, printar. A gente vai dar um print no form1.py, certo? Aqui no caso vai ser form2, ficou errado, é form. Pronto, a gente vai dar o print no pi dessa galerinha aqui, vai dar o print nesses pis aqui, e vamos ver o que acontece. A gente vai dar um increase no pi da fórmula, ok? Fórmula.pi vai somar mais 1. Olha o que acontece com o pi de cada um dessa galerinha aqui. Quando a gente for executar, você vê que estava 3.14, 3.14, mas quando a gente deu increase, mudou para todo mundo. Então é isso que você tem que tomar cuidado com atributos estáticos. Se você somar, subtrair, fizer qualquer coisa com esse atributo estático, vai mudar para todo mundo. E o pior, olha só o que acontece. Se aqui, antes de eu printar esses forms, né?
Se eu der um increase no pi e mudar o form pi, né, o pi do form 1 para 10, olha o que acontece. Olha só. 3.14, 3.14, 10 e 4.14. Ou seja, o pi tem um valor agora, certo? Do pi do form 1 tem um valor de 10, sendo que esse daqui virou 4.14 quando deu esse increase pi. Então os valores de pi já estão distintos entre a galera. Então quando eu colocar aqui, né, quando eu der a gente fez esse increase pi, vamos dizer que a gente faz o increase pi depois aqui também, certo? Vamos fazer o increase pi duas vezes. Quando a gente faz isso, você vê que forma.increase pi aumentou o pi da galera, teria ido para 4.14, né? Tava todo mundo 3.14, teria ido para 4.14. A gente mudou o form1.pi para 10, depois a gente deu um increase no pi novamente, ele foi para 5.14, sendo que o form1.pi não foi alterado. Ele continuou sendo 10. E o form2.pi que foi alterado, né? Foi 5.14. Então você tem que tomar cuidado quando você estiver mexendo com métodos, com atributos estáticos. Porque, novamente, um atributo estático ele pode ser acessado sem instanciar um objeto. Então, o que significa que o atributo estático não é do objeto, certo? O atributo estático não pertence ao objeto. Não é o lado de um triângulo, não é a altura de um triângulo. O atributo estático ele pertence à classe. Ok? Ele pertence à classe, não a um objeto. Beleza. Falamos do fórmula, expliquei isso daqui para vocês. E eu creio que seja isso de atributos estáticos e atributos e métodos estáticos. Você pode pensar, deixa eu salvar isso aqui, certo? Sair. Você pode pensar em uma classe com métodos estáticos como um conglomerado de funções que têm sentido juntas, certo? Por exemplo, o Bhaskara e o delta. Aí eu coloquei também aqui o comprimento da circunferência, a área da circunferência, né? Mas aqui a minha classe como uma fórmula, aí faz sentido eu ter a fórmula de Bhaskara, a fórmula de delta. Esse daqui é o square root, né? Mas no Python, como a gente não tem só importando do math, que tem um square root pronto, a gente criou o nosso próprio aqui, que é só o número elevado a 1 sobre o index, né? Que pode ser 2, 3, 4, enfim. E é isso. Esses foram os atributos tanto estáticos quanto privados e os métodos estáticos e privados em classes.